Você, você se sente preparado, está pronto para intervir no sistema elétrico dos veículos modernos? Tem certeza? Bem, eu sou Pedro Pereira, especialista em reparação automotiva. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje, falando sobre eletricidade básica. Você que é mecânico ou aprendiz, mas que deseja se tornar um técnico reparador automotivo, fique atento ao conteúdo, porque é daí que você vai adquirir os conhecimentos básicos para agilizar o teu diagnóstico e também tornar as suas reparações bem mais rentável. Lembrando que você deve ficar atento, porque toda segunda-feira às 18 horas eu estou postando conteúdos inovadores, conteúdos os quais mantêm explicações as quais você jamais viu por aí. E isso vai te trazer boas novidades e grande aprendizado. Portanto, não perca, aproveita para se inscrever no meu portal pedropereira.com.br e também nas minhas redes sociais. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Bem, olhando para esses faróis funcionando, você tem noção o que pode estar acontecendo para que esses faróis funcionem? Bem, não só os faróis, mas qualquer componente elétrico, independente que seja uma corrente contínua ou alternada, esses componentes elétricos funcionam em decorrência do deslocamento dos elétrons. Você conhece os conceitos de eletricidade? Bem, antes da gente continuar falando de eletricidade, primeiro vamos entender a matéria. Matéria é tudo aquilo que contém massa e volume. Portanto, se tem massa e volume, contém átomos. Então, o átomo, na verdade, é aquilo que constitui, na verdade, é a menor parte daquilo que constitui todas as coisas. Mas o que isso tem a ver com eletricidade? É o que nós vamos explorar daqui por diante. Bem, eu tenho aqui a imagem de um átomo, e esse átomo, ele no centro do átomo, ele tem os prótons, que estão carregados positivamente. Em volta do átomo, eu tenho os elétrons, e é justamente sobre esses caras que nós vamos estudar. Então, vamos lá. O que a gente pode explorar no átomo? Quando eu consigo deslocar os elétrons de um átomo para outro, esse deslocamento é conhecido como eletricidade. Então, vamos explorar um pouco mais isso daí. Então, o que a gente aproveita aqui do átomo? A gente vai aproveitar o deslocamento dos elétrons, e esse deslocamento que vai formar um fluxo de corrente elétrica pode nos servir para várias coisas na nossa vida. Então, primeiro a gente vai entender, vai começar por baixo para a gente entender como que isso funciona. Bom, então vamos lá. Os elétrons, os elétrons podem passar de um átomo para outro porque eles estão, na verdade, eles são atraídos para átomos com cargas positivas e repelidos por os átomos carregados negativamente. Então, se eu tenho um outro átomo que ele está carregado negativamente, ele vai se repelir. Agora, se ele estiver carregado positivamente, ele se atrai. Então, isso nada mais é do que um conjunto de grandezas que pode ser explorado desde o comportamento do átomo até o funcionamento de um determinado objeto. A eletricidade, na verdade, ela pode ser explorada, A eletricidade ela pode ser explorada e definida como grandezas elétricas, as quais podemos dizer que é tensão e voltagem, que é a mesma coisa, amperagem, intensidade e corrente elétrica, que as três são a mesma coisa, potência e resistência elétrica. Bem, mas agora o que a gente vai fazer com esses elétrons? Bom, então se eu quero colocar essa lâmpada para funcionar, o que eu preciso? Eu preciso de um condutor, que é o meu chicote, eu preciso de um condutor, preciso de um bocal para que a gente possa encaixar a lâmpada. Então, o que vai acontecer? Os elétrons, ele vai entrar por um pino da tomada, vai entrar pelo condutor, passa por dentro do filamento da lâmpada e retorna pelo outro ponto
do nosso conector ou do nosso plug, digamos assim. E o que acontece? A partir do momento que os elétrons circulam por a lâmpada é que vai fazer o processo de transformar a energia em luz. Muito bem, então resumindo, o que é eletricidade? Eletricidade nada mais é do que o fluxo de elétrons que circula por um condutor. Legal? Bem, agora que você já sabe, já tem o conceito de eletricidade, passando para a eletricidade automotiva, você sabe qual que é a função da bateria? Então, vem comigo que agora nós vamos conhecer um pouquinho desse componente que é importantíssimo para que funcione todos os componentes do veículo. Vamos lá. Então, a bateria, né? Tenho aqui a minha bateria. A bateria é um componente o qual contém placas positivas e negativas, sendo a qual as mesmas estão mergulhadas em uma solução química, né? Elas ficam mergulhadas em uma solução química dentro da bateria. E quando essas placas são mergulhadas dentro dessa solução química, acontece a reação dos elétrons, fazendo com que os mesmos circulam do polo negativo para o polo positivo quando se liga um consumidor através de um condutor. Quem é o condutor? É o nosso cabo, né? E quem é o nosso consumidor ou quem é o nosso componente? Pode ser uma lâmpada, pode ser um motor elétrico, pode ser de repente aí, quem sabe um farol e por aí vai. Legal? Então vamos lá. A bateria, pessoal, na verdade, resumindo, a bateria é uma fonte de energia que, através dessas placas e a química que está dentro da bateria, ela transforma a energia química em uma energia elétrica. Por quê? Para haver o deslocamento dos átomos é necessário que eu tenha essa química, né? Eu tenho que ter essa química dentro da bateria para haver essas reações dos átomos nessas placas e assim permitir a circulação dos elétrons. Bem, você sabe o que é uma diferença de potencial? Bom, diferença de potencial se tratando da eletricidade nada mais é do que a força exercida para o deslocamento dos elétrons. Portanto, eu dei o exemplo que os elétrons eles circulam por um condutor e para que ele possa circular eu preciso de uma força, de alguma coisa empurrando esses elétrons dentro do meu condutor. E essa força aplicada chama-se diferença de potencial. Mas para ficar um pouco mais claro, vamos às nossas imagens que estão aqui na tela. Bom, então vejam, vamos dar uma analisada aqui, pessoal. Eu tenho um reservatório que ele está cheio e eu tenho outro reservatório que está vazio, portanto, os dois estão ligados por uma única tubulação. Então, a partir do momento que eu abro o meu registro, o que vai acontecer? O meu reservatório ele tem um volume, esse volume que está dentro do reservatório, por sua vez, o peso, isso cria uma pressão. Então, a partir do momento que eu abro o meu registro, o líquido vai percorrer pela tubulação, vai vir para o reservatório ao lado e os dois vai se equilibrar, os níveis, né, vai se equilibrar. A partir do momento que eu tenho um nível de um reservatório igual ao outro, não adianta porque eu não vou conseguir mais ter circulação de líquido pelos meus condutores, que na verdade é a minha tubulação. Até aqui ficou claro? Então é dessa mesma forma que funciona a eletricidade. Se tratando da bateria, nada mais é do que o fluxo de elétrons que está circulando por dentro dessa tubulação. A partir do momento que o fluxo de elétrons se equilibra dentro da bateria, então não funciona mais nada, ou na verdade a bateria ela não descarrega, né, pessoal? A bateria ela entra em equilíbrio. Mas calma, que ainda vem mais coisas por aí. Bem, e você sabe o que é um consumidor? Bem, consumidor é qualquer componente que esteja ligado em um circuito elétrico
permitindo a circulação dos elétrons. Portanto, se chama de consumidor porque está consumindo a energia, né? Seja a energia da bateria ou seja a energia qualquer que esteja sendo consumida quando se trata de energia elétrica. Pois bem, então agora nós vamos entender na prática como que isso daqui funciona. Eu tenho uma lâmpada, né, pessoal, que na verdade ela é um consumidor e eu vou usar a imagem como exemplo. Então vamos lá. O que acontece, pessoal? Por que essa lâmpada está funcionando? Vamos entender aqui como que funciona. Bom, eu tenho uma lâmpada, essa lâmpada, dentro dela tem um filamento, que na verdade, tem pessoas que falam, olha, a lâmpada que caiu araminho, né? Que parece uma molinha, né? Caiu, não é, na verdade ali é uma resistência, tá, pessoal? Isso aqui que vocês estão vendo, aqui esse filamento, isso é uma resistência. Tá? Essa resistência ela não é uma resistência qualquer, ela é feita de tungstênio, né? É feita de tungstênio essa resistência. O que acontece? Quando você despeja, você coloca uma amperagem muito grande sobre essa resistência, que é esse filamento, o que acontece com ele? Ele engrandece, ele aquece ao ponto de ficar incandescente, e quando ele faz isso, ele gera luz, ele transforma a energia em luz. Mas e por que dentro dessa lâmpada ele fica vermelho, né? Fica vermelho e ele não queima? Porque essa lâmpada ela é um componente totalmente preparado para que não fique acumulado aqui dentro oxigênio, né? É dado o vácuo e tirado o oxigênio. Por quê? Porque ela só vai entrar em combustão, na verdade, digamos assim, ela só vai queimar a partir do momento que ela se chocar com o oxigênio. Então, quando estão fabricando a lâmpada, dá-se um vácuo, tira o oxigênio de dentro da lâmpada, aí sim, pode meter a eletricidade que ele vai ficar vermelhão, né? Vai ficar vermelho, vai expandir a luz e não vai queimar. Então é por isso que quando às vezes a lâmpada bate, quebra um pedacinho, ela já queima de imediato. Por quê? Porque o filamento entra em contato com o oxigênio. Mas vamos entender como que funciona. Veja bem, eu vou para a imagem aqui para a gente entender melhor como que isso daqui funciona. Bom, eu tenho os meus elétrons que estão circulando do polo negativo para o positivo. E como que ele circula? Para ele circular, eu preciso de um condutor. Então, como que a gente faz? A gente pega e pendura a lâmpada no circuito. Bom, esse fluxo de elétrons que está dentro da bateria, pessoal, ele é monstruoso, né? Então, imagina um fluxo de elétrons muito grande, né? Quantidade de energia muito grande, tentando passar unicamente por esse filetinho, né? Digamos assim, né? Por essa resistência minúscula, né? Que na verdade é um filamento muito pequeno. Então o que acontece? Quando ele esbarra nesse filamento, ele gera um aquecimento. Aonde vem a claridade, né? Onde vem a luz. Muito bem. Então ele vai circular com dificuldade, vai passar pelo fusível, que o fusível é proteção, e vai descarregar os elétrons no polo positivo. Quando acabar, né? Quando acabar aqui a minha reserva de elétrons, que na verdade não vai acabar, né? Ela vai permanecer um pouco, só que a quantidade de elétrons que está numa parte da bateria vai se equilibrar do outro lado. Imagina que eu tenho uma bateria aqui, ela está dividida, de um lado ela tem excesso de elétrons e do outro lado não tem nada. Então, quando esses dois reservatórios, lembra que a gente viu na imagem anterior? Quando os dois reservatórios eles se equilibram, não tem mais movimento do líquido. Então, ou seja, a partir do momento que esses elétrons se equilibram dentro da bateria, não tem mais circulação de elétrons. Então, é aonde as pessoas costumam falar: a bateria descarregou, a bateria acabou. Na verdade, não é que descarregou, né, pessoal? A bateria ela entra em equilíbrio. Então aqui eu tenho uma bateria aberta. Enquanto eu for falando com vocês, presta atenção o que vai acontecer com a nossa lâmpada, tá? Porque a tendência é ela ficar fraca, né, pessoal? Ela ficar fraca e apagar, porque vai chegar um momento que os elétrons vai se equilibrar. Então, a partir do momento que os elétrons estão circulando pelo condutor, passa pela lâmpada, vai indo, passa pelo fusível e descarrega-se
no polo positivo. Chega um determinado momento que a minha lâmpada vai enfraquecendo, 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 até que os elétrons se equilibram de uma ponta a outra da bateria. Bem, mas você sabe por que é importante identificar a capacidade da bateria? Bom, mesmo que o carro esteja desligado, pessoal, tem alguns consumidores, né, que consomem muito pouca energia, mas eles são necessários ficar ligados. Por exemplo, alarme, alguns indicadores que tem lá no painel é necessário que eles funcionem, então eles funcionam da bateria. Então, se eu colocar uma bateria que tem uma capacidade muito baixa, pode ser que em 3, 4 dias esse carro não vai funcionar porque a bateria, caiu a carga, não vai dar partida. Então o que eu tenho que fazer? É por isso que os fabricantes colocam essa etiqueta sobre a bateria, para que possa identificar qual que é a capacidade da bateria. Então, tem que tomar cuidado porque às vezes a bateria ela pode ser de 60 amperes, mas a capacidade de partida é outra. Então, as pessoas olham, 12 volts, 60 amperes, mas está escrito a capacidade de partida de 300 amperes. Aí você coloca em um carro que ele precisa de 500 amperes de partida. Esse carro vai ter dificuldade para pegar. Por isso que é importante, antes de substituir a bateria, dar uma olhada na etiqueta superior ou pesquisar a documentação referente ao veículo para saber qual é a capacidade da bateria que deve ser colocada. Porque se o carro não funciona de um determinado tempo, pode pensar o quê? A bateria está com problema, o alternador não está carregando, quando na verdade é que a substituição da bateria não foi feita por uma bateria adequada. Bem, então, para a gente entender melhor como que funciona, o porquê da capacidade da bateria, vamos entender o que acontece aqui. Bom, voltando às imagens aqui do nosso reservatório, o que vai acontecer? A nossa diferença de potencial, na verdade, a nossa pressão que é usada para empurrar o fluido na tubulação se chama de tensão, que é representado por a letra U, ou se chama de voltagem, que é representado pela letra V. Então, voltagem e tensão é a mesma coisa, que acaba morrendo lá em diferença de potencial. O que é diferença de potencial? É a força exercida para empurrar os elétrons em um condutor. Então, quem é os elétrons? É o meu volume de água. Quem é o condutor? É a minha tubulação. Quem é o meu consumidor? Pode ser aqui a minha hélice. E quando os dois entrarem em equilíbrio, não vai ter mais circulação do líquido, porque na teoria, voltando aí para a nossa bateria, os elétrons entram em equilíbrio dentro da bateria. Portanto, não vai haver mais circulação. Agora, para a gente entender um pouco melhor sobre isso, vamos à nossa animação. Tá aqui, ó. Os reservatórios estão iguais, não tem movimento da hélice. Olha, quando o reservatório vai entrando em equilíbrio, na verdade, a hélice para. Tranquilo? Ó. E aqui, pessoal, como que a gente chama na eletricidade o meu fluxo de líquido que está percorrendo? Pode ser intensidade, representado pela letra I, que vocês estão vendo. Posso chamar de corrente elétrica ou posso chamar de amperagem. Pessoal, não vai confundir amperagem com voltagem. Voltagem é uma coisa, amperagem é outra. Voltagem é a diferença de potencial. E a amperagem, que corresponde à intensidade, corresponde à corrente elétrica, nada mais é do que o fluxo de elétrons que está percorrendo pelo condutor. Então, quem é o fluxo de elétrons aqui? É o volume do líquido que está passando por dentro da minha tubulação. Tranquilo? Então, quando você vê o reloginho de água lá da nossa casa lá medindo, o volume de água que está passando, se a gente fizer essa analogia, a gente também pode ver que o nosso relógio também vai medir lá, o relógio da eletricidade lá da nossa casa também vai fazer essa mesma medição. Ele está medindo, só que em vez de medir o volume de água, ele está medindo o fluxo de elétrons
que está percorrendo pelos condutores, que na verdade é a fiação lá, né, a cablagem, né, a fiação lá da nossa casa. Legal? Ficou claro até aqui? Nenhuma dúvida? Bom, agora vamos voltar para uma situação importante. Então, o que é voltagem ou amperagem? Voltagem é o que? É a diferença de potencial que corresponde à tensão. E amperagem nada mais é do que intensidade e corrente elétrica, que é o meu fluxo de elétrons. E o que é, na verdade, a resistência? O que é uma resistência? Resistência, na verdade, a gente pode ter até uma analogia por aqui mesmo. Eu tenho aqui o meu reservatório, pode ver que ele vai se afunilando essa parte do reservatório, né? Você já imaginou se esse reservatório ele fosse na mesma dimensão que ele é aqui, ó, ele fosse até chegar aqui, ó? Então, não haveria resistência ao fluxo do meu fluido. Legal? Agora, a partir do momento que a gente colocou uma espécie de funil aqui, eu estou impondo uma resistência no fluxo que está percorrendo pela tubulação. Então, na verdade, na eletricidade é a mesma coisa. O que é resistência? Resistência é aquilo que se opõe à corrente elétrica. É aquilo que você estrangula a corrente elétrica. Dê um exemplo da lâmpada. A lâmpada, dentro da lâmpada, tem o que? Um filamento. Esse filamento é uma resistência. Quando a eletricidade chega ali, que ela se sente presa, ela gera o que? Um atrito dos elétrons, né? Se a gente pegar as nossas mãos e fazer assim, ela não aquece, é o que acontece com os elétrons lá dentro do filamento. A partir do momento que você estrangula os elétrons, eles fazem muita força para passar por dentro do filamento. Isso aumenta o atrito, aumentando o atrito, aumenta a temperatura, aumentando a temperatura, ele fica, né? As pessoas falam, ficou vermelho, o filamento ficou vermelho. Na verdade, ele ficou vermelho e gerou o que? Luz. É assim que funciona a lâmpada. Na verdade, ele fica incandescente, na verdade, né? Então, a gente aproveita essa energia em forma de luz. Bem, você tem noção como que funciona um motor elétrico? Na verdade, isso aqui é um motor de corrente contínua. Então, vamos entender como que esse cara funciona, mas primeiro a gente precisa entender uma coisa importante, que é o quê? O magnetismo. Olha, o magnetismo ele é um campo muito amplo, portanto a gente não vai explorar o magnetismo, porque nem os grandes cientistas, os grandes estudiosos conseguiu finalizar os estudos sobre o magnetismo. Portanto, o magnetismo é um campo muito amplo, o qual não há necessidade de a gente explorar agora. Para a gente só é importante a gente saber que existe o magnetismo. Bem, então vamos entender um pouco do magnetismo. Eu tenho aqui dois alto-falantes. Vocês estão vendo aqui na minha mão que eu tenho dois alto-falantes. E esses dois alto-falantes têm uma parte, na parte traseira do alto-falante, ele tem aqui um magnetismo que é conhecido como ímã. E esses dois magnetismos, ele tem posição. Ele tem a posição norte e sul. As pessoas falam polo norte, polo sul, na verdade. Então vamos lá. Eu tenho aqui, desse lado é o polo norte. Esse aqui também é o polo norte. Se a gente tentar colocar polo norte com polo norte, o que vai acontecer? Eles se repelem, eles não permitem, né? Olha, dá uma olhada. Olha. Não deixa, né? Se eu fazer força, vai deixar, mas normal não vai, ó. Agora, se eu pegar o meu polo norte e colocar com o polo sul, que é essa lateral, o que vai acontecer? Ó, ele se atrai. Então, isso acontece decorrente ao magnetismo. Bem, agora a gente precisa explorar como que nós vamos utilizar isso daqui, esse magnetismo, no nosso motor elétrico. Porque eu posso usar tanto ímã permanente para poder fazer a minha velocidade do motor, fazer o movimento do meu motor, mas também eu posso usar bobinas, e nós vamos entender como que isso funciona. Bem, e para a gente entender como que funciona
o motor elétrico, então a gente vai precisar entender como que a gente vai aplicar o magnetismo nesse motor. Na verdade, a gente não vai aplicar, na teoria, o magnetismo, é o eletromagnetismo. Então, como é que funciona? Bom, eu tenho um ímã, esse ímã é norte, e eu tenho um outro ímã do outro lado que é sul, que é justamente a demonstração que eu fiz aqui com o nosso ímã. Então, essa parte do ímã é norte. Se eu tentar colocar junto aqui, ó, ele vai o quê? Não vai dar certo, ele se repele, né? Porque são polaridades iguais. Então, se eu virar ele agora para o lado sul, ele vai ter tração, ele vai puxar. Por quê? Porque eu, para fazer o ímã juntar um com o outro, eu preciso juntar o polo norte com o polo sul, porque senão não dá certo. Bom, e para funcionar o motor, o que a gente vai fazer? A gente precisa utilizar, se eu deixar os ímãs lá dentro, pode ser que não fique perfeito do jeito que a gente precisa. Então você usa a eletricidade para criar esse campo magnético. Bom, como que a gente cria isso? Primeira coisa, quando eu tenho uma eletricidade, quando eu tenho uma energia, né, percorrendo por um fio, em volta desse fio cria-se um campo magnético. Então, se eu pegar esse fio e der bastante volta nele, quanto mais volta eu dar nesse fio, eu vou amplificando o meu campo magnético. É justamente o que está acontecendo com essa bobina. Por isso que você vê dentro dos motores bastante enrolamento, né? Que esses rolamentos de cobre é justamente para quê? Para amplificar o campo magnético. Bom, mas para que ele gere esse campo magnético, não adianta só colocar os enrolamentos. Eu preciso alimentar com positivo e negativo para que ele possa gerar um campo magnético e se transformar uma hora em polo norte, outra hora em polo sul. E como é que a gente faz isso? Bom, se eu jogar alimentação aqui nessa bobina, pode ser, se eu jogar o positivo desse lado ou do outro lado, vai depender muito da posição, mas vamos dizer que eu vou jogar o positivo aqui, ele vai criar um campo magnético desse lado da bobina, e esse lado aqui vai ser o polo norte. Se esse campo aqui é polo norte e esse é norte, eles se repelem, não é isso? Então ele vai fazer o quê? Vai se mover. Quando ele se mover, ele vai ser atraído pelo meu polo sul. Então a bobina ela vai pegar e vai fazer a rotação para o outro lado, né? Ela vai dar a rotação para o outro lado. Por ela estar presa ao meu eixo, por ela estar presa ao eixo que sai daqui de dentro, o eixo vai fazer o quê? Vai se movimentar. E aí esse ciclo se repete, porque se você prestar atenção na parte onde vai as escovas do motor, eu também tenho o lado, uma polaridade. Então cada vez que eu vou mudando a posição do eixo lá na minha escova, eu vou mudando a posição de alimentação dessas bobinas. Tranquilo? Bom, mas se a gente alimentar as bobinas e ela dá uma volta, como que esse motor vai trabalhar? Esse motor vai trabalhar dando tranco. Então o que a gente faz? A gente, para poder tirar, né, essa irregularidade de funcionamento, o que a gente faz? A gente acrescenta mais bobinas aqui, ó, que é justamente o que vocês estão vendo aqui atrás nesse vídeo aqui, ó. Olha lá. Por quê? Porque eu peguei o meu eixo e passei várias bobinas dentro do eixo. Então isso ajuda o quê? Na performance do motor. E aí o motor vai girar, vai ficar perfeito e eu aproveito essa energia, né? Que é a energia mecânica que está saindo na ponta do eixo para mim movimentar o que eu quiser, que eu bem entender e adaptar aquilo que eu preciso. Até aqui, tudo bem? Ficou claro? Bom, agora a gente já sabe como que funciona o motor elétrico. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente saber porque os motores de arranque trabalham nesse formato. Eu tenho um eixo, que na verdade é o rotor, tem o campo, tem as bobinas de campo. Lembrando que essas bobinas de campo aqui, pessoal, ela pode ser, se chamam essas bobinas de estator e o eixo de rotor. Lembrando que eu posso ter isso daqui apenas em imã, né? E eu também posso ter enrolamento de bobina, tá? Como vocês estão vendo aqui. O motor de arranque ele vai funcionar nesse mesmo formato. E o alternador também. Por quê? Qual que é a diferença do alternador para o nosso motor de arranque? Pessoal, quando eu alimento
esse motor, quando eu jogo uma alimentação nele, ele vira um consumidor. Ele precisa da energia para dar rotação, para disponibilizar minha energia mecânica. Agora, a partir do momento que eu aplico uma energia mecânica aqui, ó, vamos dizer que eu peguei e coloquei uma polia aqui na ponta, coloquei uma correia e coloquei uma furadeira para virar. A partir do momento que eu aplico uma rotação aqui, isso vira-se ao contrário. Em vez dele passar a ser consumidor, ele passa a ser um fornecedor de energia. Então é assim que funciona o alternador. Agora, o alternador tem uma outra particularidade além disso, que é o que? É como a gente vai retificar a corrente para que ela se transforme em corrente contínua para alimentar a bateria, que a gente vai ver isso logo mais. Mas aqui era para a gente entender o funcionamento do motor, como que ele funciona. Então quando você vê um motor de máquina de vidro, quando você vê um motor de limpador de para-brisa, quando você vê um motor de arranque, quando você vê um motor qualquer, que seja ele elétrico, voltado para eletricidade, digamos, corrente alternada ou corrente contínua, o funcionamento é idêntico, é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer aqui? A eletricidade vai entrar por essas escovas, vai gerar um campo magnético aqui dentro dessas bobinas. Quando eu tiver, vamos dizer que aqui esteja alimentado como o polo norte, aqui como o polo sul, se eu jogar alimentação e essa parte das bobinas aqui se transformar em polo norte com polo norte se repele, ela vai fazer o quê? Vai se movimentar. Nesse movimento ela dá rotação no eixo. Como o polo norte se atrai com o polo sul, ele vai vir e vai parar aqui. Só que no momento que ele dá a volta, eu já mudei também a posição do eixo nas minhas escovas. As alimentações se invertem e assim eu começo a dar continuidade repetitiva na movimentação do motor. Só que isso é muito rápido. Então, é desse jeito que funciona o motor elétrico. Bem, olhando para essas imagens, você sabe explicar como que funciona cada um desses componentes? Bom, se não sabe, não tem problema, porque eu vou te explicar como que isso funciona. Vamos lá. Começando pelo nosso motor de arranque. A gente sabe que o motor de arranque, na verdade, ele nada mais é do que um motor elétrico. Qual que é a função do motor elétrico mesmo? É transformar a energia elétrica em uma energia mecânica. Lembrando que o motor de arranque ele está dividido em duas partes. Qual que é as duas partes? Eu tenho um motor de arranque, né? Eu tenho aqui um motor, e na parte superior eu tenho um solenoide ou um automático. Como que funciona isso daqui? Em volta desse solenoide eu tenho uma bobina. Quando eu jogo uma alimentação elétrica nessa bobina, ela gera um campo magnético e arrasta esse cilindro que vocês estão vendo. A partir do momento que eu arrasto esse cilindro, eu consigo jogar para frente essa engrenagem que vai se encaixar no volante do motor para que o motor possa funcionar. Mas o motor já vai funcionar? Não. Por quê? Porque a partir do momento que esse cilindro volta, ele tem essa parte que faz a função do interruptor. Ele vai unificar essas duas pontas que tem dentro do automático, transferindo a energia da bateria diretamente para o nosso motor de arranque. Então, a partir desse momento que esse cilindro recolheu, além dele jogar a engrenagem para encaixar no volante do motor, ele vai dar velocidade, vai dar o funcionamento do motor de arranque para dar rotação lá no nosso motor a combustão e colocar o motor em funcionamento. Não é nada tão difícil, é simples. Agora, é lógico, a partir do momento que eu tenho um problema nessas bobinas, um problema no meu rotor, ou tem um problema aqui no meu automático, é claro que aí não vai funcionar nada. Por isso que é importante você ter a noção de como que isso funciona para que você possa fazer o diagnóstico. Bom, agora, a partir do momento que o automático, o motor de arranque funciona, automático e por aí vai, farol, lanterna, rádio, limpador de para-brisa, todos esses componentes funcionando, eu acabo consumindo energia da minha bateria. E o que eu faço? Eu preciso repor essa energia. E o que eu faço para repor essa energia? Eu preciso de um carregador ou eu preciso de um gerador. E existem dois tipos de geradores. Um bem antigo, conhecido como dínamo, e tem o nosso atual, que é o alternador. Bom,
qual que é a vantagem do alternador para o dínamo? O dínamo geralmente ele é mais problemático, ele não tem tanta eficiência. E outra, o dínamo, apesar de a gente colocar uma rotação mecânica nele, ele vai funcionar, mas eu preciso ter regulador externo, outras coisas para poder controlar a tensão e a corrente. O alternador, não. A partir do momento que eu tenho uma rotação e uma pequena alimentação nele, ele já começa a gerar energia e dentro do próprio alternador já é feito o controle dessa tensão. Bom, como que funciona? Eu já falei que o alternador nada mais é do que um motor elétrico, porém ele trabalha um pouco diferente. Qual que é a função do motor elétrico? É transformar a energia elétrica em energia mecânica. O alternador já é ao contrário, ele inverte. Ele aproveita a energia mecânica para transformar em energia elétrica. A partir do momento que eu tenho um mecanismo que está dando rotação no meu alternador, ele passa a gerar eletricidade. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui um motor de arranque, eu tenho aqui o alternador ele está aberto. Aqui eu tenho a polia, né, as polias. E a partir do momento que eles estão sendo alimentados, ele vai gerar corrente. Bom, vai gerar eletricidade. Eu tenho as escovas, na verdade é um motor. Bom, só que o que acontece? O alternador ele não gera uma corrente contínua. Os nossos veículos só funcionam com corrente contínua. O alternador ele só gera corrente alternada em alta tensão. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retificar essa corrente e regular essa tensão para alimentar a bateria. Porque senão, além de eu destruir a bateria, eu vou destruir os componentes que faz parte do veículo. Então o que a gente faz? Utiliza-se uma ponte de diodo. Todo mundo sabe o que é diodo. O diodo, na verdade, ele serve para permitir que a corrente passe em um único sentido. Então eu coloco alguns diodos estrategicamente aqui nessa ponte e ele retifica a minha corrente. Depois que ele retificou a corrente, vai para o regulador de tensão para derrubar essa tensão no valor equivalente da bateria. Se a gente der uma olhada, quando você funciona um carro, você vai perceber que o alternador ele começa a gerar uma tensão acima de 13,8 a 14,5 volts. Tem carros que chegam até 16 volts ali de tensão que o alternador consegue colocar. Bom, então já ficou claro qual que é a função do alternador e qual que é a função da ponte de diodo que está dentro do alternador. Lembrando que a nossa corrente alternada, lembrando aqui, né, que o alternador ele só gera corrente alternada. A corrente alternada é mais utilizada nas residências e na indústria. Então, tem um negócio aí que é interessante, que a corrente alternada ela não é perigosa o quanto a corrente contínua. Por quê? Por que se chama corrente alternada? Dá uma olhadinha no gráfico. Isso é uma corrente alternada. Por que ela está tendo essas ondas aqui, né, pessoal? Por quê? Porque ela é alternada. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou uma hora com negativo na parte superior, outra hora eu estou com positivo na parte de baixo, outra hora vice-versa. Por isso que se chama alternada, porque está mudando a polaridade o tempo todo. Então, nesse período, se alguém está seguro ali nessa tensão, nessa corrente alternada, você tem uma chance de se escapar. Agora, a corrente contínua, depois que ela foi retificada, né, que isso daqui é uma corrente contínua, mas se ela for em alta tensão, não tem escapatória. Por quê? Porque ela é contínua, ela está ali o tempo todo. Não tem nenhuma mudança de polaridade, isso dificulta mais você soltar alguém. Por que eu estou falando isso? Porque as baterias de veículos elétricos são baterias de alta tensão que pode chegar a ter 700 a 800 volts de tensão, que pode chegar a uma amperagem aí até brincando aí de 600 amperes a 700 amperes, dependendo da bateria. Então, uma vez que a pessoa ficou grudado, esquece. Por isso que tem que tomar muito cuidado e é importante você conhecer o que é uma corrente alternada e uma corrente contínua. Até aqui tranquilo? Ficou claro? Agora você já tem o conceito básico, né, de eletricidade. Na verdade, a eletricidade, digamos, residencial e a eletricidade automotiva não muda. A única diferença é que a automotiva é corrente contínua de baixa tensão e a residencial é corrente alternada de alta tensão. É isso. Bom, agora eu quero
conversar com você, porque se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero te deixar o meu muito obrigado. Isso demonstra que você quer se tornar um técnico reparador automotivo. Reforçando, faça agora mesmo a sua inscrição no meu portal pedropereira.com.br para que você possa receber, né, material complementar a esse vídeo. E lembrando que eu te convido para que toda quarta-feira, às 19h37, você assista a uma live Tira Dúvida sobre o conteúdo postado. Nessa live nós vamos fazer explicações e exercício para fixar o nosso aprendizado. Desde já, meu muito obrigado. Tchau, pessoal!